Como eu prometi lá no primeiro episódio da temporada de The Bad Batch, onde eu fiz um vídeo explicando o que é The Bad Batch, eu falei, eu não vou fazer vídeos semanais, mas quando acabar a temporada, eu venho e falo sobre toda a temporada e bom, aqui estou para falar dessa série que é mais um acerto de Star Wars. Só antes de começar a falar sobre a temporada, um recado rápido, segunda-feira vai ter live aqui no canal, eu sei que já falei isso nos outros vídeos, mas para você que não assistiu aos outros vídeos, segunda-feira, às 7 horas da noite, uma live para o quadro Discutindo Cinema, primeira vez no formato de live, sobre filmes e cinemas fora de Hollywood, com participação especial do Felipe Leão. Espero que vocês possam participar, que eu acho que vai ser bem legal. Bom, talvez uma coisa que muita gente que é inscrito no canal não sabe é que eu sou muito fã de Star Wars e a cada dia que passa eu consumo mais desse universo expandido. Claro, não consegui consumir tudo ainda, mas sempre que possível eu tô lendo um livro novo, lendo uma HQ nova e assistindo, claro, essas séries animadas que eu gosto bastante de todas elas. E por isso, esse é o tipo de vídeo que me dá muito prazer de fazer e eu até pergunto pra vocês, vocês querem mais vídeos sobre Star Wars no canal? Que é o tipo de vídeo que eu gosto muito de fazer. Sem enrolar mais, vamos para essa primeira temporada de The Bad Batch, já foi confirmada a segunda, e eu acho que vai ter mais temporadas depois, porque The Bad Batch segue aquela mesma lógica de Clone Wars e de Rebels que deu muito certo nessas outras duas séries e que vai dar muito certo aqui também, que é justamente você estender essa história e ir preenchendo um período de tempo. E aqui o período de tempo é justamente o que acontece entre o final ali de Clone Wars, né, o final do terceiro filme também, e o começo de Rebels. Então é quase como se essa série fosse preencher esse espaço e juntar as duas. Não à toa, essa série, The Bad Batch, vai trazer muitos personagens que estão lá em Clone Wars, personagens que estão em Rebels e personagens que não apareceram em nenhum filme ou não apareceram além dessas duas séries animadas e de alguns livros. Então a gente vai ter aqui de Clone Wars, por exemplo, o Rex, que também aparece em Rebels. A gente vai ter o Cad Bane, que é um personagem que eu gosto muito, entre outros personagens. Assim como de Rebels, a gente tem a Hera, o Chopper, o Caleb, né, o Kanan Jarrus ali no primeiro episódio. E claro, até o grupo principal aqui, The Bad Batch, foi apresentado lá no final de Clone Wars. Mas não fica restrito apenas a isso, e é isso que eu gosto. Como o Dave Filoni, ele é muito inteligente ao construir esse universo expandido, ao ir preenchendo algumas lacunas que foram deixadas abertas. E ele vai usar isso até para conversar com as obras mais recentes, com The Mandalorian, por exemplo. A gente tem a Fennec aqui, a gente tem a presença da clonagem no Império muito forte, algo que eu já comento, que tem uma referência também com essa última trilogia. Só que eu já adianto, talvez The Bad Batch não seja uma série pra todo mundo. Eu vi muita gente falando, se você não viu Rebels, se você não viu Clone Wars, você pode assistir numa boa. Não sei se eu concordo com isso. Eu vejo Star Wars criando alguns públicos. O público principal, que assiste apenas aos filmes, e agora esse público principal vai ter acesso também às séries em live action. Por ser live action, se relaciona até com um vídeo que eu fiz essa semana sobre realismo no cinema e tal. Essas séries, como The Mandalorian foi lançado e as próximas que vão vir, eu acho que vão atrair esse público que está acostumado a assistir apenas aos filmes. Só que além desse público, tem o público que consome também as animações, as séries animadas, além dos filmes, é claro, além de The Mandalorian e das outras séries que vão ser lançadas em live action. E eu acho que tem também um terceiro público, que é justamente o público que vai consumir ainda mais coisas do universo expandido, livros, HQs, entre muitas outras coisas, jogos, etc. Então sim, se você viu apenas aos filmes, você talvez até consiga entender The Bad Batch, mas eu sinto que a série ela é feita mesmo para quem já assistiu Clone Wars, para quem já assistiu Rebels, pelo menos. Eu sinto que ela é uma série que vai fazer essa ponte, que vai fazer essa ligação e que vai conversar com esse público. Por exemplo, se você não assistiu às outras séries, você vai ver o Cad Bane ali, você não vai entender muita coisa, você não vai entender o potencial daquele personagem. Você pode até entender o episódio, mas eu acho que sem assistir essas outras séries, você talvez não vai gostar tanto assim de The Bad Batch, que é sim uma série feita
para os fãs e para aqueles fãs que tentam consumir mais coisas de Star Wars. Então comentem aqui embaixo se vocês viram The Bad Batch sem assistir às outras séries, o que vocês acharam, se vocês conseguiram curtir, se vocês conseguiram pegar tudo ou se em alguns momentos vocês ficaram meio perdidos. Bom, aqui a série ela vai trabalhar de duas formas principais. A primeira, a jornada desse grupo, agora com a Omega, que ajuda a trazer mais coração para esse grupo, e é a partir dela que os outros personagens também vão evoluir. A Omega é a protagonista da série, e eu acho que tudo que envolve o grupo funciona muito bem. Assim, mais uma vez, vai ter várias temporadas, vão ter episódios semanais, procedurais, aqueles que é a emissão da semana, vai em muitos momentos se repetir bastante, a temática, as mensagens que principalmente na figura da Omega vão ser passadas, aquelas de tentar transformar o grupo em um grupo que não se preocupa só com eles mesmos, que começam a se preocupar com os amigos, mesmo que eles não tenham ordens ou não recebam dinheiro para isso. Então esse é o tipo de mensagem que vai aparecer bastante durante a série, durante vários e vários episódios. É sim um pouco repetitivo, mas é justamente essa proposta do episódio quase que semanal. Temos uma linha principal a seguir, esse grupo vai sair do ponto A ao ponto B, mas nesse meio tempo a gente vai achar espaço para preencher algumas lacunas, fazer um episódio semanal que, por exemplo, traz a Fennec, fazer um episódio semanal que traz o Rex de volta, trazer um episódio semanal que, por exemplo, traz aquele clone desertor lá de Clone Wars aqui para dar um fim para ele. É algo que as séries animadas de Star Wars faz desde sempre e que o Dave Filoni sempre fez muito bem. Então essa vai ser a linha principal, enquanto a gente tem uma segunda linha, que é justamente essa de responder perguntas que ou não foram respondidas, ou que ficaram meio em abertas, ou que foi meio que passado por cima durante o universo expandido de Star Wars. Algumas delas nem nos filmes estão. Então, o que aconteceu com o Kamino? A gente vai ver aqui na série. Como que foi essa transição dos clones para os Stormtroopers? Isso já foi até abordado no universo expandido, mas aqui é abordado de uma forma mais presente, é um tema da série. Como funcionou essa transição da República para o Império? Como o povo sentiu isso, né? O povo do Império agora, né? O povo da galáxia sentiu isso. Então a gente vê, por exemplo, ali no primeiro episódio, a tentativa do Império de colocar todas essas pessoas no sistema deles para eles poderem ter controle. Então são algumas perguntas que vão sendo deixadas em aberto, porque Star Wars é um universo que, apesar de ter ali um começo e um fim, digamos, temporalmente a partir dos filmes, óbvio, agora vai se estender, mas tem meio que um ponto de começo e um ponto de final, e nesse meio tempo tem muitos personagens, tem muitos mundos, tem muito tudo que esse universo vai se expandir o tempo inteiro, e nesse meio do caminho ficam algumas perguntas em aberto. E o Dave Filoni, ele é sempre muito inteligente para preencher algumas dessas perguntas em aberto nessas séries animadas, e The Bad Batch vai fazer muito isso. E aí a gente chega a outro ponto, que é a clonagem. A gente viu a clonagem presente em The Mandalorian, a gente viu, por exemplo, ali o símbolo de Kamino em The Mandalorian, como ele ainda faz parte do Império, e a gente tem a Nala Se aqui fazendo esse link, a gente entende melhor agora como Kamino e como a clonagem ficou viva no Império, o que vai fazer referência diretamente também ali com a volta, que eu não gosto, do Palpatine no episódio 9, mas enfim, talvez as séries complementares melhorem a nova trilogia, assim como Clone Wars melhorou a trilogia prequel. Isso é algo que Star Wars faz muito bem, como o universo expandido muitas vezes faz com que os filmes se tornem ainda mais agradáveis para os fãs. E falando tecnicamente da animação, claro, ela traz de volta os traços ali de Clone Wars, com alguma evolução, não tanto em relação à 7ª temporada, né, que é a mais recente, então vai ser bem parecido. Eu gosto visualmente do que a animação propõe, principalmente o trabalho de cores aqui é muito bom. Tem uma certa evolução nos personagens. O meu único probleminha continua sendo quando tem cenas de ação e esses personagens precisam se movimentar. Em alguns momentos eu acho que não funciona tão bem, mas no geral é a animação que a gente acostumou a ver durante temporadas e temporadas de Clone Wars. Não vou reclamar disso aqui. Eu acho que é uma série que tem a sua primeira temporada como um bom pontapé inicial, talvez um pontapé inicial até melhor do que foi ali em Clone Wars a primeira temporada, então aqui a gente já tem bastante coisa sendo estabelecida, só que deixa muito espaço para evolução. Eu não acho que essa vai ser a melhor temporada de The Bad Batch, eu acho que tem um espaço para evolução de personagens, de temas, até de personagens do universo expandido que podem aparecer, personagens dos filmes que podem aparecer aqui também,
como outros personagens vão aparecer, até talvez trabalhar a formação da Aliança Rebelde, enfim, tem muita coisa para ser explorada, a gente não sabe quanto tempo, quantos anos vão levar The Bad Batch. Pode ser que só tenha mais uma temporada, pode ser que tenha mais 5 temporadas depois. Então, acho que ficou claro que eu gostei bastante dessa primeira temporada daqui de The Bad Batch. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam também. Esse vídeo não é nem tanto uma crítica, mas é mais alguns comentários sobre a série que eu tô acompanhando semanalmente e já fico ansioso para a próxima temporada. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E segunda-feira, passa aqui para ver a nossa live 7 horas da noite com o Felipe Leão. Também aqui embaixo tem no comentário fixado as nossas outras redes sociais. No começo do vídeo, o meu Instagram e o meu Twitter, eu produzo conteúdo para lá, conteúdo específico para lá também. Por hoje é isso aí, corta.